olá. Estamos iniciando, então, o segundo episódio do ACIOC Talks, o podcast da Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense, da nossa ACIOC, e que tem como objetivo apresentar as empresas associadas e, por meio de suas histórias e da relação com o associativismo, levar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ainda se inspirar no empreendedorismo e no associativismo. Hoje nós temos a grata satisfação de ter dois associados aqui, né? O Eduardo Cagliari e a Eliette, né? O Eduardo da Cagliari Musical e Ótica Cagliari e a Eliette do Cine Gracker, né? Então, obrigado pela presença, estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Então, nós vamos começar pedindo para que vocês, então, apresentem as empresas, né, suas respectivas empresas e contem um pouquinho do que é, de há quanto tempo estão no mercado, do produto, serviço que oferecem. Então, acho que vamos começar pela Eliette, né? Seja bem-vinda, Eliette. Obrigada. Então, eu estou representando o Cine Gracker, né, que é o nosso cinema aqui de Joaçaba. O Cine Gracker ele é uma empresa familiar, uma empresa centenária, né, ele está há 108 anos já no ramo, digamos assim, né. Iniciaram as atividades em 1915, num formato de cinema de rua, digamos assim, que era o Cine Esperança, né, lá em Brusque. E foi se atualizando com o passar do tempo, né. Então hoje o Cine Gracker ele está em todas as cidades no caso, na região sul ele está em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. São 10 unidades no caso, né, com 34 salas no total. E cada vez mais, né, está se qualificando para trazer a experiência, digamos assim, da melhor maneira possível para quem for até o nosso cinema. Muito bem. E Joaçaba, vocês estão desde quando? Desde 2018. Então, agora em 2018. junho, fazem 5 anos que o Cine Gracker está em Joaçaba, né? E nesse ano de 2018, inclusive, foram inauguradas 4 cidades diferentes, né? Nesse mesmo ano. Que até então, tipo assim, o Cine Gracker, ele começou em Brusque, no Shopping Gracker, com uma sala só. Depois ele aumentou para 3 salas. E aí, em parceria com a Havan, existiu um projeto, foi um projeto piloto, de abrir um cinema na Havan de Brusque. E foi um projeto que deu certo, no caso. Então, aí, a convite do próprio Luciano, o Luciano, né, colocou para a empresa onde eles queriam abrir mais cinemas. Então, foi feita uma pesquisa de população, né, de entre 70 e 100 mil habitantes, para poder abrir essas salas de cinema, no caso, né. Então, aí depois de Brusque teve Porto União, aí teve Arapongas, no Paraná, Pato Branco, no Paraná, aí Indaial, aí Joaçaba, Porto Belo, São Bento do Sul e Joaçaba, que também foi no mesmo ano de 2018, né? E aí agora, o ano passado, foi em Canela, no Rio Grande do Sul. Muito bem. E nós só lembrar, né, que o cinema em Joaçaba, ele sempre foi, assim, era muito demandado e nós ficamos vários anos sem o cinema, né, Eduardo? E fazia muita falta. Nós tínhamos uma demanda muito grande de pessoas que diziam: "Ah, mas um cinema, ou pelo menos uma salinha de cinema, que tenhamos isso", né? Uhum. E quando veio, né, a população ficou muito contente, né, porque era uma demanda mesmo, o pessoal ia para as cidades vizinhas para poder assistir um filme, né, que a gente sabe que você assistir na TV é uma coisa, assistir em casa é uma coisa, mas no cinema é diferente, né. Na verdade, o cinema é a experiência, né? É. Então, você se prepara, você convida alguém, você sai mais cedo de casa, às vezes você vai jantar antes, ou às vezes você vai jantar depois, a pessoa se arruma, aí você É. chega lá para uma experiência, não é simplesmente o É filme que todo um você vai rito, ver, né. exatamente. E em casa, às vezes, você não consegue sentar na frente da televisão, juntar lá a tua família para ver um filme, porque todo mundo se dispersa, pega o celular, ou levanta e vai fazer alguma coisa. E o cinema não, você entra lá e você fica, porque você fica encantado com o que você vê na tela. Então a gente sempre costuma dizer que o cinema ele é uma experiência. Então É uma imersão. nada do que você vai Exatamente. assistir na tua casa por streaming ou por aparelhos ou por DVD ou enfim por
por plataformas, como foi na época da pandemia, que a gente foi obrigada a ficar em casa e assistir, nada supera a experiência que é você estar dentro de uma sala de cinema, questão de imagem e som, né? Então a gente fica muito feliz em poder proporcionar isso também, né? E cada vez buscando melhorar, assim, para trazer sempre os últimos lançamentos, né? Para que todo mundo possa estar acompanhando também. Muito bem. Então agora passamos para o Eduardo Duda. O Isso, Duda, você até dizendo, ele já foi também presidente, né, da associação, inclusive foi o meu sucessor. isso mesmo. É, Duda. Então, também uma empresa que está há muitos anos, né, em Joaçaba e região. Então, Duda, fala para nós um pouquinho aqui da Cagliari Musical e Óticas Cagliari. Bom, obrigado, Tânia. Dá um oi aí especial para todos os nossos ouvintes. Eliette, né, Cinegracker aqui também, muito bacana. Vamos falar então um pouquinho assim da Cagliari, né? A Cagliari também é uma empresa quase centenária. Ela começou aqui na década de 30, em Joaçaba. Meu avô veio para cá, do Rio Grande do Sul, e ele já tinha, mesmo com pouca idade, né? Ainda jovem, bem adolescente, jovem, ele já sabia fabricar joias. Então ele começou com a fabricação de joias aqui em Joaçaba. Juntamente ele também consertava relógios. E na época, como a medicina não era tão desenvolvida aqui numa cidadezinha do interior, né, Joaçaba ainda era bem pequenininha, estava praticamente também começando, ele fazia a prova com as lentes oftálmicas, né, para pessoas com mais idade que precisavam já de óculos para leitura. Então ele não fazia a parte do médico, mas ele conseguia determinar o grau que uma pessoa precisava usar, né, ali para ajudar a auxiliar na leitura. Legal. Então aí começou a história da Ótica Cagliari, aqui em Joaçaba, né, na década de 30. E aí, com o passar do tempo, a parte ótica foi se consolidando. A empresa foi se organizando conforme a demanda do município e da região, né, a época do que precisava. Então foi sendo vendido vários produtos, mas a ótica, né, a parte de óculos sempre foi presente desde o início. E a parte de instrumentos musicais foi mais ali na década de 60, ali que se intensificou. Então naquela época, né, a Ótica Cagliari, como é conhecida, ela já vendia instrumentos musicais numa região que praticamente não se tinha nenhuma outra loja com esse ramo, né? E junto com instrumentos musicais, se vendia muito na época fita cassete, disco de vinil, né? E aí ela se fortaleceu bastante. Pianos. Pianos, isso, né? Viu? Essa parte de Aham. instrumentos musicais. Então teve o boom ali nos anos 70, 80 de pianos, né? A gente vendeu muito, era um dos principais parceiros aqui da região sul do país, de uma fabricante lá de São Paulo, né? Uma fabricante centenária aí de pianos, a Fritz Dober. E então se misturou bastante, né? Desde o início com ótica, depois veio a parte de instrumentos musicais. Começou com meu avô, quando ele casou com a minha avó, os dois tocaram o negócio. Aí depois ficou para minha mãe. Quando o negócio realmente ficou para minha mãe, meu pai, que trabalhava em outro ramo, em outro segmento, veio auxiliá-la, né? E na sequência já estamos na terceira geração, eu e a minha irmã Karina, né? Então hoje o pai e a mãe, que seriam a segunda geração, ainda fazem parte, né, da empresa, atuam. E eu e a minha irmã nos dividimos. Eu hoje cuido mais comercialmente falando da parte de instrumentos musicais e a minha irmã da ótica, né? Eu tenho formação técnica em ótica, tenho formação superior em administração e estamos aí enfrentando os desafios, né, com toda essa história, com todo esse peso, né, de uma história bonita, de muita dedicação, de muito empenho, né, ao longo desses anos, mantendo essa empresa sempre procurando ser um referencial aqui para o município e para a região. E com certeza pode-se dizer que são referência, sim. Eu acho pela qualidade, pela seriedade, pelos produtos que Exatamente. vocês vendem, né, Duda? Sim, E assim, Duda, você falou em desafios, né? Que a gente sabe que é um desafio constante para quem está no mercado aí, até o cenário atual, tudo nos últimos anos, na verdade, vem sofrendo bastante, né?
Assim, vamos dizer assim, uma concorrência bastante acirrada, as margens de lucro Sim, cada vez menores, enfim, é um cenário bastante competitivo, né, internet, sim, hã, enfim, bem desafiador. vendas online. Para vocês, qual o maior desafio que você vê, assim, que vocês passaram e até que você vê hoje, se tem alguma coisa, assim, bem mais desafiadora? Olha, eu acho que atualmente, né, o cenário político do Brasil ele está muito instável, né, muito polarizado. Então isso reflete na economia, né, do país. A gente já vem sentindo algum tempo, né. Tivemos a pandemia também, que foi um evento mundial que pegou todo mundo de surpresa, né. Ninguém nunca imaginava as situações que a gente teve que enfrentar ali de um dia para o outro, né. Então, eu acredito que já vem assim alguns anos assim que o Brasil vem patinando novamente, né, em termos econômicos, né, com crescimento baixo, juros elevados, né, taxas de juros elevadas, inflação, né, o juro a gente sabe que está alto para tentar segurar a inflação, mas teve muita inflação nesse período, né, decorrente de todo esse cenário mundial. Então, eu acredito que trazendo aqui para o nosso negócio o comércio de uma forma geral, hoje você se vê forçado, né, além de ter o teu ambiente físico, você também tem que migrar para o virtual, né? De alguma maneira você tem que atender essa demanda virtual que existe, porque a gente sente que o consumidor às vezes está do teu ladinho, mas ele prefere comprar, nem que seja de você mesmo, mas comprar de forma virtual do que ir até o teu E você espaço físico, considera né? que o e-commerce, ou a parte virtual e tal, essa concorrência, interfere bastante, impacta bastante no trabalho de vocês, nos negócios? Interfere, aham, interfere porque ampliou a tua concorrência, né, amplia muito, né, você praticamente concorre. Como amplia mercado, amplia Isso, concorrência. exatamente, né, a concorrência vem junto também com essa ampliação territorial aí de espaço virtual, né. Mas é um desafio bem impactante, porque você pega uma empresa, né, como eu falei, já centenária, você foi sempre focado, né, em atender o balcão ali, em ter o teu espaço físico, em receber o cliente, e virtualmente é diferente, né? Mas não tem jeito de ficar de fora, né? O Então nisso a produto gente é o também, mesmo, o produto é o mas a mesmo, né? entrega, a maneira de entrega que é A bem maneira diferente. de se atender, né? Não tem É. mais tanto, né? Você não consegue ter uma aproximação tanto com o cliente, né? Mais via chat. Então é diferente, né? É uma experiência diferente para o consumidor. Eliette falou da experiência do cinema, né? Uhum. Eu acredito que com toda a tecnologia também os cinemas sentiram, né? Isso Sim. e ainda trabalham em cima de reconquistar, de trazer o público para dentro da sala de cinema, né? E no comércio é parecido, né? Dá para você falar que tem muito em comum. Então, a gente trabalha hoje para buscar também essa clientela virtual, né? Não dá mais para empurrar Que com a não é barriga. excludente, né, hoje não é uma opção, ou vai para o virtual ou fica Isso. no presencial, não, você tem É. que trabalhar Você tem os que se 2. posicionar das 2 maneiras, né, É, eu acho que uhum, esse é o foco, se né, atual. complementam. Até porque quem começou, eu vou falar bastante da experiência do setor de instrumentos musicais e de áudio. Quem começou com loja virtual, em decorrência de ter uma margem menor de lucratividade, essas pessoas que se estabeleceram, no e-commerce, hoje eles estão montando também ambientes físicos, porque sabe que ter essa aproximação com o cliente, receber o cliente dentro de uma loja é uma experiência diferente, né? Então é mais acolhedor, você consegue trabalhar melhor a questão de posicionamento de marca, de produto, você consegue demonstrar melhor, né? Mesmo a tecnologia estando fazendo coisas incríveis, hoje você já tem muita percepção, né, de realidade, mesmo virtual, né? Mas você pegar o produto na mão, você sentir o cheiro, você sentir o gosto, você sentir a textura é diferente ainda, né? É. E a Eliette, quanto aos desafios, Eliette, o que que você nos conta? Então, na verdade, assim, os desafios, né, que o mercado cinematográfico ele enfrentou, com certeza foi a pandemia, né, que o nosso segmento foi o que praticamente foi o que mais foi prejudicado, porque ele foi o primeiro a fechar e ele foi o último a voltar. Então, o Uhum. cinema ficou 9 meses fechado.
E nesse período, a empresa não dispensou nenhum colaborador, então ela manteve todos, né? A gente entrou num programa lá, né, de suspensão. E quando a gente voltou, ainda tinha a questão do distanciamento. Então, assim, por muito tempo a gente teve que trabalhar com o distanciamento que você isolava, tipo, 2 poltronas atrás, 2 na frente e uma de cada lado. Então, uma sala de 160 lugares, você aproveitava 30 e poucos lugares, por exemplo, assim. Então, esse com certeza foi o maior desafio. E também, tipo assim, os avanços da tecnologia, que, por exemplo, assim, você tem um processador lá 750, por exemplo, e você precisa hoje estar migrando para o 950, um exemplo, né? Então, tipo assim, isso é um custo muito alto. E se você não migrar, você não tem, por exemplo, você não tem uma assistência para aquele equipamento, você não consegue fazer um upgrade para algo melhor, você simplesmente precisa trocar ele. E do 950 para o próximo vai passar rapidinho. Nossa, muito. Então, por exemplo, agora está dando 10 anos desde que mudou o 35 milímetros, que era aquele rolo de filme que passava no cinema, que tinha que emendar, né? Que às vezes o filme parava lá, dava aquela paradinha, o projecionista ia lá, emendava o filme e o filme continuava, né? Fazia aquele barulhinho. Exatamente. Então, tipo, 10 anos que houve essa mudança aí. Então, tipo, que, na verdade, assim, passou a ser projetor. Os projetores, eles funcionam hoje com lâmpada, né? Lâmpada de xenon. E ela tem uma durabilidade de 700 a 1.000 horas, por exemplo. Uma lâmpada dessa custa 6 mil reais, 6 a 7 mil reais, por exemplo. E você tem que estar trocando. Então, os projetores novos agora, eles estão vindo a laser. Você não precisa mais trocar a lâmpada do projetor a laser. Mas qual o custo de um projetor desse? Por exemplo, no Cinema de Canela, que foi inaugurado ano passado, foram 4 salas, as 4 salas com projetores a laser. Cada projetor custa R$500 mil. Faça a conta. Então, são 34 salas de cinema. Para você migrar para essa tecnologia nova, quanto você precisa investir? Então Deve você ter esse retorno. Sim, exatamente. Então, por isso que ali entra a questão assim, por que a pipoca é tão cara? Por que o ingresso é tão caro? Mas, assim, tem toda uma estrutura por trás que as pessoas não imaginam, né? Então, o desafio é justamente esse. Foi o que aconteceu ali na pandemia, que, na verdade, foi um prejuízo que teve muito grande, né? E que não foi, assim, tipo, algo que vai voltar. Simplesmente se perdeu, né? Então, e as mudanças que vieram no pós-pandemia, porque você tinha uma estrutura das coisas antes da pandemia e depois da pandemia mudou tudo. Mudou muito. Isso, muito. E aí, tipo, tudo teve que ir se adequando, porque nós não podemos perder a qualidade do nosso serviço, né? Assim como você também não. Qualquer segmento que queira se manter no mercado, no caso do cinema, quanto da tua empresa, que é uma empresa centenária, que é uma empresa familiar, que veio lá de baixo e que teve que, né? Então, assim, é um investimento que você precisa fazer, quer queira, quer não. Você precisa achar um jeito daquilo ali te dar retorno depois, porque isso vai impactar, né? Então, e as pessoas procuram cada vez mais. E se você não se atualiza, elas deixam de ir, elas deixam de frequentar, elas, né? Tipo assim, e a gente está aqui para oferecer um serviço de excelência, né? Então... E as pessoas buscam exatamente o que Sim. você falou antes, a experiência, uma Sim, vivência, uma isso. imersão, né? E até você falando agora, eu lembrei que nós fomos assistir Avatar, Aham. eu fui com a minha netinha também, e ela tinha uma cena que aparecia os cipós e a Sim. chuva, e eu lembro que ela foi pegar Aham. o cipó, porque era tão real Sim, aquela aham. cena que dava a impressão que dava para pegar com a mão. É. Então isso você não consegue fora do ambiente, Não, né? não Então tem consegue. que ter Então, tudo essas isso, inovações. e as inovações, elas vêm justamente para isso, né? Para fazer com que, senão fica uma coisa muito normal, digamos assim, não é nada assim, né? Que o cinema acaba sendo uma coisa muito normal. Então, os desafios enfrentados são esses, né? Então, você está sempre tipo assim, você está tendo que estar em busca de inovações, de novidades, o que vem aí de novo? Eu preciso me programar. Vocês têm alguma coisa prospectada, já assim, Então, pensado, de alguma coisa que está vindo por aí, de na novidade? verdade, agora, tipo assim, o cinema, ele está reestruturando algumas salas que estavam no formato antigo, né?
Então, mas assim, o que vem de tecnologia nova é essa questão dos projetores que eu falei, que vai ser mudado tudo para projetor a laser, né? E porque a imagem que reflete lá na tela, ela vai ser totalmente diferente. Então, ela vai ser uma imagem mais viva, mais clara, mais real possível, né? Uhum. Então, tudo isso é aliado também à questão do som, né? Que você mudando também o teu servidor, ele muda totalmente o som, né? É como se às vezes você está focado ali na tela, mas parece que você escuta alguém passando aqui do teu lado, mas o barulho está lá. Uhum. Então, né? É bem legal. E aí, tipo, você vai inovando. Aí a padronização também, a empresa hoje quer padronizar tudo para ficar um ambiente tipo mais clean, para ficar uma coisa legal, para que todos os cinemas criem a sua própria identidade, todos os nossos complexos, né? Então, isso aí é o que vem pela frente agora, em termos de inovação. Por exemplo, o filme da Pequena Sereia, agora que vai estrear agora dia 25, ele já vem com uma novidade visual, por exemplo, assim, ele tem várias cenas que se a pessoa tem algum problema com excesso de luz, ela pode passar mal na sala. Uhum. Porque ele tem muita luz, ele tem muita claridade, e a pessoa que ela tem algum tipo de sensibilidade à luz, ou se ela sofre de epilepsia, ela pode passar mal. Então, a gente precisa ter um alerta já para avisar que a pessoa pode acontecer. Uhum. Então, a gente precisa estar antenado com tudo isso. Outra novidade que até eu tinha colocado aqui para falar para vocês é a questão da acessibilidade. Então, agora, no mês de fevereiro, foi instalado nas nossas salas, em todas as salas de todos os cinemas do Cinegracker, os equipamentos de acessibilidade. Então, a pessoa que ela é cega, ela vai ganhar um fone que ela vai sentir toda a experiência que está passando lá na tela. Por exemplo, ela não está enxergando, mas ela está como se ela estivesse dentro do filme. Aí a pessoa que descrição? Isso. Aí a pessoa que ela é surda, muda, vai ter uma telinha aqui na frente dela com a que vai estar passando, por exemplo, assim, a legenda de tudo que está lá na tela também. Então, esse investimento foi feito agora, mais de R$1 milhão, né? Justamente para ter mais esse diferencial no nosso cinema, né? Beleza, né? Que legal, as pessoas dar poderem oportunidade estar assistindo. E também, né, a gente já fez esse teste, já fez essa experiência com pessoas, assim, que foram até o cinema e eles agradeceram muito, assim, que foi uma coisa muito bacana, emocionante, sabe? Sim, né? porque eles estão incluídos, né? Então, eles podem também frequentar o cinema e mesmo que a pessoa, ela não tá vendo o que está passando na tela, mas é como se ela estivesse vendo, porque ela tá ouvindo e sentindo uma maneira, tudo. vamos dizer, dela ver Isso. sem ser com os olhos, né? Exatamente. Está fazendo parte da experiência. Sim, com certeza. Legal, muito bom. E o Duda, além das mudanças que você já colocou, né, eu vi também que vocês estão fazendo uma reforma física na loja, né? Uhum. Nós hoje temos 3 unidades, né? Então, nós temos a matriz aqui em Joaçaba, em frente à prefeitura, né? Que é o endereço mais antigo que nós temos. Temos uma unidade em Videira e temos uma unidade no Complexo Caetá, aqui em Joaçaba. Então, aqui na matriz, que era a loja mais antiga nossa, a gente está passando por uma reforma bem ampla, né, dos dois ambientes, tanto do da ótica quanto do da musical. A ótica, além do laboratório além do salão de vendas, nós temos o laboratório óptico, né, que é a parte de confecção do receituário, né. Então, essa parte também é bem moderna, nós investimos bastante sempre, né, nessa capacitação e nesse aprimoramento, né, do serviço técnico da ótica, que é o que representa a qualidade, né, para o cliente, né, que quando a pessoa coloca os óculos no seu rosto, que ela vê o nosso trabalho ali, todo o trabalho, né, começa lá no oftalmologista fazendo a receita e termina ali com o serviço da ótica. Então, essa parte tecnológica, né, também a gente nunca fica para trás, a gente está sempre acompanhando, né, com equipamentos também de última geração. Olhando lá na frente. Olhando lá na frente, sempre, né? E mantendo a qualidade que a gente tem desde lá do início, né? No início se faziam óculos com as mãos, né? Como eu disse lá, meu avô veio para a ótica porque ele já tinha habilidade de fazer joias. Então, para ele encaixar uma lente num óculos não era tão difícil. Você fazia tudo à mão. Hoje é tudo com máquinas modernas, né? E apresentam um nível, né, de acabamento, de perfeição, de exatidão das medidas 100%, né? Então você entrega realmente um produto de extrema qualidade, né?
junto com os parceiros, né, que você tem, com os fabricantes aí internacionais de lente, né, você pode aqui em Joaçaba, né, uma cidade aqui em Santa Catarina, você entregar o que há de melhor no mundo, né, para um cliente local, para o cliente que está aqui por perto, e até em função da tecnologia, hoje a gente vende óculos para outros países, né? Você, como conversamos agora há pouco, né? Você amplia as fronteiras, né? Tu ganha concorrência, mas o teu ambiente também se tornou maior, né? Então, você tem óculos mandado aí, a gente fabrica aqui em Joaçaba, faz aqui em Joaçaba, mas para clientes geralmente brasileiros, mas que moram na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, você Olha manda só que um legal. óculos aqui de Joaçaba, feito, né, com a prescrição médica daquele cliente. Então, isso é É, fantástico, né? e Joaçaba, né, a gente pode dizer assim que é uma cidade que as pessoas de fora que vêm nos visitar, eles ficam bastante impactados, né, que nós temos algumas Sim, características assim Sim. muito bacanas, né, é. muito marcantes. A, A na- semana passada até a gente recebeu um italiano e ele ficou encantado, porque ele disse, mas uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes ter tudo que vocês têm e um povo culto, um povo bem educado, nossa, a gente fica muito feliz, né? Eu até não sou de Joaçaba, eu tô aqui há 3 anos e pouquinho, né? E quando eu cheguei aqui, de fato, algo assim que me surpreendeu, assim, foi a estrutura que a cidade tem, né? Principalmente na parte da saúde, na parte da educação, a gente observa, assim, que é algo diferente, por exemplo, É. assim, né? Que aqui você percebe que existe essa preocupação, né, com a população, né, no geral. É. e como nós dizemos aqui, né, Tânia, quem bebe da água do Rio do Peixe não deixa mais para Não trás, nos né? Não esquece abandona. mais, não nos abandona, né? E aqui também nós vamos puxar um pouquinho aqui para a nossa CIOC, né? Sim, Dizer que Joaçaba como também a nossa associação ela teve uma participação muito ativa, né? Como você é de fora, Eliette, então, sim, a nossa foi associação pioneira no ela oeste, né, é catarinense. pioneira, é uma das mais antigas e ela teve, assim, se for olhar no quadro lá de ex-presidentes, nós temos pessoas ilustríssimas, inclusive nós, né? Nós, Que legal. meu, Mas assim, o no seu Celso, início, meu pai, o teu Muito pai, bom. né, foi também. presidente, Aham. Atílio Fontana foi presidente, então nós temos assim pessoas, né, que pensavam Joaçaba, né, e a gente vê Desde assim que 1940, né? e Fundação a da CIOC. CIOC, em muitos momentos, ela protagonizou assim eventos e movimentos que foram extremamente importantes. Por exemplo, nós protagonizamos a primeira reunião para a fundação da UNOESC, que era a FUOC na época, foi feita na CIOC. Então, foi Legal. articulada pelos membros da CIOC. Né? E aí temos a UNOESC que saiu, então, né, veio da FOC. Eu lembro a primeira turma do curso de administração Aham. formou pessoas assim que vieram trazer uma colaboração enorme aqui para a sociedade. Inclusive a Tirol É. é o resultado do primeiro TCC. Então, tudo, né, Que legal. Não é encadeado. só Joaçaba que se beneficiou, É, né? Vários exatamente. municípios E aqui a da CIOC, região, né? a CIOC Se sempre teve desenvolveram, né? esse olhar de Joaçaba e região. Isso. Porque não existe uma cidade de sucesso no entorno pobre. Então, Uhum. né, assim como não existe Isso. uma empresa de sucesso numa cidade pobre com sérios problemas sociais. E a CIOC sempre contribuiu muito para deixar a cidade como ela é hoje, né? Uhum. Então, essa parte do associativismo para a gente é muito forte, é muito importante. Até gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, para vocês, o que é a CIOC, não sei há quanto tempo estão a empresa do Eduardo, eu sei que já há muitos anos, que o pai É, dele foi isso. presidente e tudo, Aham. né? Há muitos anos É, faz parte, né? isso, exatamente. Até como eu comentei antes, né, o pai, a época que foi presidente da CIOC, ele trabalhava não na empresa nossa, né, ele era de outra empresa, mas, enfim, né, a Cagliari, a Ótica Cagliari já fazia parte da CIOC naquela época também. Tânia, a gente viveu, né, a CIOC Vivemos por vários anos, literalmente. né? Você ainda faz parte da diretoria, eu atualmente estou lá no conselho, né? Não me envolvo mais no dia a dia, mas a gente ainda participa e acompanha, né? E vê, e a gente sabe, né, por experiência de todo o esforço que você faz. Às vezes não aparece, né? Mas a gente está toda semana ali trabalhando, né, em prol do fortalecimento aqui da nossa comunidade, né? Da nossa região. Eu acho importantíssimo, né? Assim como a CIOC, também outras instituições, né, que têm
como base o trabalho voluntário, né, através do associativismo das empresas, né? Porque a gente percebe, né, pela própria história da CIOC, como tu comentou, que muito do desenvolvimento se foi discutido ali, se não foi de repente protagonizado pela CIOC, mas foi discutido ali, começou, teve vários encontros, muita representatividade, né, do empresariado, para que se desenvolvesse, para que se conquistasse, né, algum bem ali que a comunidade depois usufrui, né? Porque você fala de uma estrada melhor, você fala de um aeroporto, você está falando para o bem comum, né, das pessoas que residem por aqui, né? Então, eu acho assim, eu acredito, né, muito assim na força do associativismo, né? E até como empresa, né, você tem uma ampliação, né, da tua voz, das tuas necessidades, se você está dentro de um ambiente em que você se associa, que você faz networking, que Sim. você troca experiências, né, com outros empresários, né? Você junta tudo isso, né? Um atua num ramo A, o outro no B, C. Quando você vê, as dificuldades às vezes são parecidas, os desafios, as conquistas. Então, é uma troca de ideia, né? Só de você conviver, né? Como a gente que já fez parte da diretoria e faz, só de você conviver, só daquela reunião, muitas vezes, de você ir lá trocar ideia, escutar o que um colega está falando, como você se desenvolve, né? Como você busca, assim, né? Como vem o conhecimento para você, às vezes, sem você perceber. Então, eu acho assim fundamental que a CIOC exista, que a CIOC promova, né, próprio podcast aqui que nós estamos hoje, né, olha que conversa legal e que troca de ideias bacanas, assim, que provavelmente alguém vai ouvir aqui e vai tirar para o seu negócio algo que vai acrescentar, né, como eu ouvi no primeiro episódio, né, muito bacana, muito legal, e é para isso que eu vejo que serve, assim, o associativismo, né? Essa troca de ideias. Eliette, o associativismo para vocês, para a empresa de vocês, o que você nos diz? O que, né, a CIOC também, né, representa? Então, na verdade, o Cinegracker, ele está afiliado, acho que não faz nem um mês ainda, né? Ah, Porque são novinhos, né? é porque eu já participava da associação comercial lá em São Bento do Sul, onde eu morava, Uhum. e eu fazia parte do Núcleo da Mulher há muitos anos atrás. Então, eu participei Muitos. de muitas coisas da associação comercial de lá. E como eu vim para cá, né, eu senti essa necessidade de colocar o cinema para mais pessoas, porque muitas pessoas às vezes não sabem que existe o cinema, muitas empresas não sabem que existe o cinema e que existem várias formas de estar, tipo assim, talvez até bonificando um colaborador, né, tipo assim, com ingressos também. Então, assim, eu coloquei como meta que eu queria conhecer a associação, queria poder participar, contribuir também, né? Porque o cinema, ele é da comunidade, ele é da cidade, ele nunca é, digamos, da empresa só, porque ele vem para todo mundo usufruir. E aí, então, eu procurei, né, a CIOC, conversei com a Aline e repassei para a minha matriz lá em Brusque, porque lá eles são, né, associados, a associação de lá de Brusque, e eles concordaram, né, e a gente conseguiu se associar justamente como o Eduardo colocou, essa questão dessa troca, né, dessa troca de experiências, dessa troca desse network mesmo, que muitas vezes você consegue, às vezes, resolver tanta coisa, né, numa conversa, Uhum. né, que para você, às vezes, E pode ser... surgem oportunidades Sim, também, né? oportunidades de negócio, muita, Uhum. muita troca, sabe? Muitas parcerias, né? E o cinema, ele é muito aberto a parcerias, né? Então, a gente tem algumas parcerias aqui e a gente quer expandir mais essas parcerias, né? Porque o que vale pra gente é ver uma sala cheia, né? Que as pessoas vão, que as pessoas prestigiem, que as pessoas tenham essa experiência também. Então, a gente vê o associativismo como mais uma forma da gente, tipo assim, ficar inserido, né, digamos assim, Uhum. e poder tá desenvolvendo, por exemplo, assim, a gente tem parcerias que você proporciona um momento lá com o filme, você arrecada alimentos para você destinar para Sim. entidades, eu sempre faço isso.
ano passado eu fiz com a Rede Feminina, aí a gente fez com os CRAS, a gente tem parceria com o Joaçaba Futsal também, que eles sempre vão ver filme, a gente troca Que por legal. alimento e a gente destina para as famílias. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, se tiver alguém que tenha uma vontade de fazer uma Sim, parceria, com pode certeza, procurá-los para procura que discutir sim, a gente está aberta, possibilidades. assim, porque Uhum, para nós é interessante que muitas pessoas vão até o cinema, né? E uhum. a gente é muito aberto a parceria, a negociar, né? Então tá tudo incluído aí no associativismo. A Eliette comentou dos núcleos, né, Tânia? Uhum. É uma dinâmica, né, criada aí com a criação dos núcleos, né, que para a entidade também é sensacional, Nossa, eu né? acho Você isso vê, fantástico também, assim, essa troca, além de né? ser uma captação de novos associados, né, para a associação, mas você trabalhar, às vezes, mais focado, né, num nicho, num segmento, assim, como essa parte, né, da troca de experiência ali funciona, nossa, assim, funciona muito Eu bem, né? vejo também o Eu network até importante, comecei, né, na CIOC no núcleo de jovens jovens lá atrás, né? empreendedores. Uhum. Então, é muito bacana, aí você já se liga com a federação, né, É. estadual, com a Sim, Eu confederação, penso que os enfim, núcleos abre são um importantes leque de assim para oportunidades, o né? networking, né? É claro que conhecer, porque eu lembro que nós fizemos há anos atrás, nós fizemos uma rodada de negócios e havia empresas que diziam: Poxa vida, você produz isso? Ah, eu uhum, compro lá de São Paulo exatamente. porque achei que aqui não tinha e tal. Exato. Então isso eu acho que Sim, bastante importante. E quanto aos núcleos também, eu acho assim uma oportunidade muito boa, porque dentro dos núcleos eles vão discutir problemas que às vezes são as mesmas dores, Isso. minha, do exatamente. Duda, então né, aquele segmento específico vai discutir os seus problemas e às vezes já tem a solução da outra empresa que passou pelo mesmo problema ou que tem a solução Já para conhece isso. o caminho. Então se discutem possibilidades, oportunidades. Então a oportunidade de fica aqui também, né, o nosso convite para quem quiser conhecer um pouco mais dos núcleos da CIOC, pode entrar em contato e entender um pouquinho como é que funciona, né? E como é que as oportunidades que podem trazer, né? E Exato. vir somar, né? Que eu particularmente acho que o associativismo, eu ir pedir alguma coisa em nome da Tânia é uma coisa, Uhum. mas eu ir pedir alguma coisa, solicitar algum serviço, né? Alguma obra, alguma coisa de melhoria em nome da associação É bem diferente. empresarial é muito Sim, diferente, com né? certeza. Eu penso que o associativismo ele tem a força, né? Ele traz, ele encorpa, né? Os nossos pedidos, as nossas demandas, né? Com certeza, exatamente. Então, colocar para todos, né, que pensem assim, né? Porque muitos empresários às vezes estão indo bem e eles pensam, não, eu sou caçador, eu vou sozinho. Mas como que nós vamos ter força para ter um bom aeroporto, para ter boas Isso. estradas e tal, se cada um só olha para o seu próprio umbigo, Eu né? estava lembrando aqui, né, Tânia, o Voz Única, né, que é um projeto da nossa federação, da FACISC, né? É uma oportunidade, né, da associação comercial, através dos seus associados, fazer uma carta, né, Com as com as demandas, demandas, né, as locais, as prioridades, é. prioridades, né, aquilo debatido em várias reuniões da nossa regional e que você leva, né, os candidatos, né, seja eleição municipal ou estadual, você consegue levar uma carta, né, de recomendação assim que Com os ali anseios da está todo o população. anseio da Uhum. população, né? Porque o associado, o empresário, ele também escuta, né? Ele escuta os seus colaboradores. Então, o que estão precisando? Ah, a gente precisa de uma mobilidade melhor. Como é que a gente vai conseguir? Ah, através da duplicação de uma rodovia, através de um aeroporto. Uhum. Isso você engloba lá no Voz Única, né? Entrega candidato por candidato, né? Então, é aí que você vê a força que tem a representatividade que tem a associação Sim. na prática, né? Muito bem. Então, chegamos no final, né, Já? da nosso bate-papo. Parece que é muito tempo que a gente tem, mas tem tanta coisa boa, né, Sim. interessante para a gente abordar, para a gente discutir aqui. E, então, quero agradecer muito a presença, né? Olha, né, de uma empresa que já historicamente já faz parte da CIOC e do Cine Gracker que está iniciando agora, né? Uhum. Agradecer assim, em nome da Associação Comercial e Industrial, dizer que é um prazer tê-los como participantes da nossa associação e também fazer o convite, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa associação, que entre em contato e venha somar, né? Venha
se juntar Se conosco juntar. e com o nosso time e trabalhar em prol da nossa região. Meu muito obrigada a todos. Legal, Tânia. Eu gostaria de fazer um agradecimento também especial ao convite, né? Receber um convite desses nos deixa muito honrado, né? Falando aqui, representando a empresa, né? Ótica Calhari e Calhari Musical. Falo aqui em nome do seu Celso, da dona Marinês, da Karina, que são o pai, mãe e irmã, né? Em nome do Eduardo, meu nome. E dizer que, assim, é uma alegria, uma satisfação, né? Ver a associação oxigenando dessa maneira, né? Sempre buscando alternativas para chegar aos olhos e ouvidos, né? Da nossa comunidade. Então, agradecer também a oportunidade que tive já de ser diretor, de ser presidente aqui da CIOC, né? A Tânia me escolheu para substituí-la e foi bem bacana, foi uma experiência de vida formidável, né? E A que a gente gente nunca indica quem a esquece. gente sabe que tem, né? Que é bom, que tem condições de Eu agradeço, muito fazer um bom obrigado, né? trabalho. Foram 2 anos assim bem trabalhados, né? E superando algumas dificuldades ali, mas o resultado é positivo assim de uma maneira Depois bem. você olha para trás e dá um Isso, dá orgulho danado, saudades né? até, né? Falar, né, do projeto, acho que não foi comentado aqui, né, mas a gente falou muito de tecnologia, de inovação, né, então falar do projeto da CIOC, da Feira Gera, né, que é a nossa criancinha, né, já cresceu, já se desenvolveu e é um projeto muito bacana que também reforça o associativismo e... Enfim, é isso, né? Agradecer assim a oportunidade mesmo de falar também aqui um pouco da empresa, convidar vocês a conhecer a nova Ótica Calhari aqui na Avenida 15 de Novembro, frente à Prefeitura, que está sendo reformada e está ficando linda para melhor atender a nossa clientela, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Duda. Eliette? Eu também gostaria de agradecer o convite, né? Acho assim que é muito legal, né? Vir aqui falar sobre o cinema, né? Em nome do Sandro Gracker, né? Que é o nosso diretor, em nome da Ana, né? Que é filha dele, que também faz parte da diretoria. E também deixar o convite, né? Para que todos vão até o cinema, conheçam, aproveitem, né? Tem muitos títulos bons vindo aí pela frente. A gente tem nesse semestre ainda tem grandes títulos para chegar, né? E a gente está preparado, né? Esperando vocês lá para viver essa experiência, né? Que só o cinema proporciona. E também dizer que estou muito feliz de poder fazer parte da CIOC. Acho assim que vai ser uma troca muito rica de conhecimento, né? Eu trazer a minha experiência, as vivências que a gente tem no nosso dia a dia, trocar isso com as outras pessoas também, né? Fazer parte do Núcleo da Mulher, que é o meu interesse também, né? E é isso, né? E também convidar todo mundo para prestigiar, né? E estamos aí, abertos ao que precisar. Mais uma vez, muito obrigada, tá, pela participação. Agradecer ao Jorge, que está aqui nos acompanhando, a CIOC também, né, pelo convite de eu poder participar aqui como diretora também, mas é um prazer. E vamos juntos, né? Vamos Cada sempre vez, juntos. cada vez tornar o Juntos associativismo. somos mais fortes sempre, É né? isso aí, tornar o associativismo cada vez mais forte e que a gente tenha representatividade aqui para a nossa região, né? Já sabe a região. Isso aí. Obrigada. Obrigada também. Obrigado também.